Amém. Boa tarde, meus amados. Que a paz de Deus esteja habitando aí no coração de cada um de vocês, de cada uma. As meninas me solicitaram fazer uma breve reflexão sobre o tema antes da gente abrir para as perguntas. Então eu vou fazer um diálogo aqui da palavra do Senhor com a psicologia, né? Então esse tema que foi proposto, que fala da juventude e da vida cristã, é um tema bastante pertinente, bastante desafiador. E eu queria começar aqui, eu vou fundamentar aqui em Hebreus, mas antes da leitura e da gente falar um pouco sobre Hebreus, eu queria trazer um desafio para vocês. Alguém aqui já ouviu falar num transtorno que ele chama TDAH? Já? Eu já. O senso comum, ele se apropriou um pouco desse termo, né, desse transtorno, porque qualquer pessoa, e principalmente na faixa etária da adolescência, da juventude, no século XXI, onde nós vivemos um tempo de muita informação, qualquer pessoa, naturalmente, ela tira o foco das coisas, ela deixa de prestar atenção nas coisas, e ela, às vezes, foca um pouco mais naquilo que ela gosta mais. E as pessoas já fecham aí vários, né, diagnósticos. Isso é muito perigoso. Então eu queria iniciar com essa fala, porque o desafio, eu faço isso muito na clínica, né? Eu atendo pacientes que têm esse laudo, eu atendo pacientes que não têm esse laudo, mas que têm dificuldade com a atenção. E um dos caminhos na clínica que a gente trabalha é justamente o processo de você ajudar. É justamente o processo de você ajudar o seu pensamento a ficar onde você quer que ele fique. E aí, topa o desafio? Sim. Vou repetir, porque tem gente que perdeu. Né, Cassiano? Perdeu, né? O que você acha, irmão? Então, vou repetir. Um dos caminhos que nós fazemos lá na clínica, para os pacientes que têm esse transtorno, e para aqueles que têm dificuldade de atenção, que não é transtorno, mas que tem muita dificuldade de atenção, é que você seja dono do seu pensamento. Quando ele sair para passear, você puxa e traz para o lugar que você quer trazer. E a proposta hoje é você trazer para o que a gente vai debater aqui. Ok? Então eu queria muito pedir isso para vocês. Eu sei que é desafiador, pessoal. Eu tenho 47 anos e para mim é desafiador. Imagina você com 13, 14, 17, 19, 20. Eu sei que é difícil. Eu sei que o cérebro de vocês, ele funciona de uma forma diferente da minha, né? Naturalmente pela faixa etária que vocês estão. Então, juventude, que é esse primeiro tema que as meninas escolheram, ele tem para vocês um desafio que ele é grande, sim. Então, eu queria agora acolher vocês. Eu queria dizer para vocês que na minha época de juventude, eu tive muita dificuldade também. E houve na minha época, ainda que fosse outra cultura e outro tempo, pessoas que me acolheram. Então, assim, primeiro, eu sei que é difícil. Então, assim, não se sinta culpado, porque é difícil para você trazer seu foco, sua atenção. Às vezes lá no estudo, na escola, para você focar numa matéria. Às vezes no processo do seu ministério dentro da igreja. Faça as pazes com isso. Primeiro desafio. Para de se julgar. Se abraça um pouquinho mais. Sabe? Busca aí no seu coração, na sua mente, memórias de situações que você se sentiu rotulado por isso. Mas, a partir desse momento, faça um outro processo. Que é o processo de você dizer, eu posso. Eu posso lutar nessa direção. Eu posso ser melhor em matemática, eu posso ser melhor em química, eu posso ser melhor no cursinho vestibular, eu posso ser mais focado na leitura da palavra do Senhor, nos estudos, eu posso ser mais focado na música, eu posso parar e ser mais metódico. Você sabe que saúde mental, ela tem muito a ver com o processo de identidade também, de personalidade também. Eu, por exemplo, tenho na minha estrutura de personalidade algumas características que me fazem ser uma pessoa bastante metódica. Então eu não tenho dificuldade nenhuma de parar e ler, mesmo que tenha muita gente fazendo barulho perto de mim. Eu não tenho, mas isso tem muito a ver com a minha própria estrutura de personalidade.
Então, no meu caso, eu tenho ali um pezinho perto da ansiedade. Porque quando as coisas não acontecem dentro daquele processo que eu elaborei, eu fico um pouco ali angustiada. Mas existe a pessoa que tem a estrutura de personalidade um pouco mais solta, que é aquela pessoa que ela tem um pouco de dificuldade com rotina, com cumprir horários, com regras para ser seguidas, né? E aí essa pessoa, ela vai ter um pouquinho ali essa dificuldade da atenção, do foco. Porque todos nós, todo ser humano, ele não é pronto e acabado, e graças a Deus. Porque a perfeição, quem é perfeito é o nosso Jesus, né? Aquele que tentou ser perfeito, além de Deus, se chama Satanás. Então, graças a Deus que nós somos prontos e acabados. Mas estamos num processo, né, de construção. Quando pensamos na palavra do Senhor, estamos num processo de santificação. Então, quando voltando, a gente pensa em saúde mental, qual é o desafio? Eu que sou tão sistemática, tão metódica, é de vez em quando eu me permitir me desorganizar, sabe? Não vou olhar para a rotina, não. Vou lidar um pouquinho aqui com o improviso, vou lidar um pouquinho com a espontaneidade, vou deixar as coisas mais leves, mais tranquilas, sabe? E esse é um processo difícil, porque ele é um processo de consciência. Para a pessoa que tem ali na sua estrutura de personalidade um processo um pouquinho mais solto, aquela pessoa que tem mais dificuldade com rotina, qual é o desafio? O contrário. Cravar uma rotina. Uma rotina de alimentação, uma rotina de leitura, uma rotina de sono, dormir, organizar esse sono. E de vez em quando você desenvolver isso, você mesma ou você mesmo vai começar a se observar e se perceber. Saúde mental é esse processo, porque o psiquismo ele é compensatório. Por que vem os transtornos? Porque nós ou polarizamos para cá ou polarizamos para lá. É muito confortável para mim, que gosto de seguir rotina. Eu amo relógio, eu não estou com relógio aqui, mas eu gosto de relógio. Eu gosto de hora, de agenda, de tudo isso, caderninho, agenda online, tudo isso. Porque tem muito a ver com quem eu me identifico, pensando na estrutura de personalidade. Mas quando eu preciso lidar com o improviso, Débora, com aquilo que chega assim, ó, do nada, dói, é difícil. Entende? A mesma coisa para a pessoa que tem a sua estrutura de personalidade diferente. Então esse desafio é necessário ser feito. Porque quando nós nos permitimos, nós temos aí uma saúde mental. As pessoas que ficam, não, lá na Gabriela, que a gente fala, eu nasci assim, me criei assim, você é sempre assim. Essa pessoa em algum momento ou vai vir para o corpo, ela vai vir no formato aí de uma depressão, de um transtorno, vai vir, porque nós somos uma totalidade. E hoje na psicologia, como ciência, a espiritualidade também é olhada e considerada de forma positiva. Então, nós precisamos atentar para isso, jovens. Tá? Então, assim, quando você chega na fase da adolescência, você vai fazer um processo da simbiose, que é quando você é bem grudadinho lá com a mamãe e com o papai, você pensa parecido com a mamãe e com o papai, e você começa a questionar, né? O papai e a mamãe, na maioria, não está aqui, mas na hora que você estiver nessa crise, que você fala assim, mãe, eu não penso igual você, eu não quero fazer isso aí é uma coisa que não me interessa. Tenta acolher um pouco também seu pai e sua mãe, porque seu pai e sua mãe, muitas vezes, eles não sabem que esse processo está acontecendo com você. Então você pode entender que você está saindo desse processo, aprendendo a pensar por você mesmo, mas que essa pessoa que é seu pai e sua mãe, seu pastor, seu líder, aquela pessoa idônea que é da sua confiança, essa pessoa ela vai continuar te apertando, ela vai continuar te forjando, entende? Então tenham paciência com esses adultos que por muitas e muitas vezes chamam a sua atenção, tenta forjar teu caráter. Tenha paciência, porque essa pessoa ela está fazendo um processo de te ajudar a ser preparado para você ser quem você é. E aqui eu estou falando da psicologia, mas a palavra de Deus nos diz que nós somos
Filhos amados de Deus. Filhos amados de Deus. Essa é a nossa identidade. Porque se você for olhar e descolar da palavra de Deus, nós vamos ter muitos e muitos desafios quando pensamos em identidade. E como a gente falou sobre o processo de trazer sua atenção, cuidado com aquilo que o mundo diz que é identidade. Porque tanto a ciência quanto, as teorias que a gente vê por aí, elas são teorias. Vou repetir. Elas são teorias. Elas não são verdade. A filosofia, a psicologia e as outras ciências, elas fazem perguntas. Elas não dão respostas. Então a minha pergunta agora para você que conseguiu trazer seu pensamento aqui comigo é: quem você é? Nessa simbiose de saber que você não é mais papai, não é mais mamãe, quer pensar pela sua cabeça, e aí você com 14, 17 anos acha que sabe o mundo todo. Muitas vezes maltrata, critica, questiona valores da escritura, da palavra do Senhor, do que seu pai, do que sua mãe trabalhou na vida toda no seu coração. E você acha que sabe mais que ele. E eu não julgo você, porque é saudável você questionar. Mas, quem é você? Eles vão falar da história de vida deles aqui, ó. Sabe como a gente sabe quem a gente é? Primeiro, se eu sou um cristão, é pelas escrituras. Eu sou um filho amado de Deus. Quantas vezes você não se sente encaixado? Na clínica eu atendo adolescentes e pré-adolescentes que o maior desafio deles, o maior relato é esse: eu não me sinto encaixado no mundo. Aqueles que vêm com ideação suicida ou tentativa de suicídio é porque não conseguem se encaixar no mundo. Eu trabalho com abordagem histórico-cultural, é uma abordagem social e humanista, e ela fala que na infância o que faz a criança se sentir pertencente é o brincar, é o lúdico. Na idade de vocês são as relações sociais, e para nós já mais adultos é o trabalho, é a possibilidade de se sentir útil. É o Vygotsky que fala isso. Então para vocês está quase chegando no trabalho, mas ainda é muito forte as relações sociais. Por isso que às vezes o que seu colega fala é mais importante do que o que sua mãe e seu pai, seu pastor e seu líder falam. E até mesmo Jesus Cristo. Entende? Então eu queria desafiar você. Ninguém falar, mas você buscar no seu coração. É saudável questionar, e questione mesmo. Mas cuidado para aquilo que você vai desprezar. Hebreus, ele vai falar sobre a supremacia de Jesus Cristo. O autor de Hebreus, existe uma discussão, mas muitas pessoas acham que foi o apóstolo Paulo. O autor de Hebreus, ele traz a supremacia de quem Jesus Cristo é. E ele diz assim: olha, Jesus Cristo, ele é superior a Moisés. Jesus Cristo, ele é superior a qualquer outro grandão aí. A verdade da palavra de Deus diz isso. E meu desafio para você é: quem dá a última palavra na sua vida? Ah, sou eu que mando. Não. Nós somos tão construídos pelas relações, pessoal. Porque se eu chegar aqui, eu encontro minha irmã biológica que veio ali, minha sobrinha linda também, e ela chega e ela me questiona em algo que é muito sagrado para mim, mexe comigo. Muda meu humor, muda minha maneira de enxergar algumas coisas. Quando eu tenho uma amiga querida que ela chega e me questiona, ou ela diz: não foi legal isso, mexe comigo, me muda. Em uma certa medida me muda. Então para de achar que quem dá a última palavra é você. Nós somos sim influenciados pelas relações sociais. Jovem e adolescente que está nessa fase de achar que tudo isso é muito forte, muito grande, se influencia sim. Então cuidado com o primeiro gole.
Cuidado no barzinho, na festinha de aniversário, com o primeiro gole. Ah, mas você está falando para crente. Estou falando para crente, sim. Quem diz que crente não tem tentação? Cuidado com o primeiro do pote. Cuidado com a primeira carícia do namoro. Cuidado, porque isso pode ser uma palavra definitiva para transformar você em alguém que você não é. Porque a sua e a minha identidade é de filho amado de Deus. Quantas vezes, porque não deu certo o modelo do cabelo, ou porque a forma do corpo, ou porque o espelho te diz alguma coisa quando você olha nele, te questiona e você começa a se cortar, se automutilar, começa a ter pensamentos suicidas. Porque esqueceu do quê? De quem você é. Filho e filha amada e amado de Deus. Ah, mas eu fui abandonado, pastor, eu não tenho pai, não tenho mãe, eu isso, eu aquilo. Eu sei, é dolorido. Eu sei disso. É pesado. A orfandade é uma das piores experiências, eu posso dizer por experiência própria. Inúmeras vezes nessa igreja, quando eu era adolescente, eu fui levada pelos pastores para passar o Natal, porque eu não tinha com quem passar. Mas eu sei que são vocês que vão contar da história de vocês, não preciso falar da minha. Mas a orfandade, o não ter um pertencimento é pesado demais. E N outras coisas. Segurar um namoro, um apaixonamento. A paixão, você sabe que paixão, ela vem de loucura. E a palavra de Deus diz que a vara, ela tira a loucura da cabeça do filho. Você sabe que quando você se apaixona mesmo, eu tive esse prazer, e sou casada com um homem pelo qual eu me apaixonei, 23 anos esse ano, a gente não pensa direito. E às vezes quando acaba, a gente não dá conta. A gente não dá conta. E a gente acha que o mundo vai acabar e que a gente não aguenta viver sem aquela pessoa. Então são provocações que eu estou lançando para vocês. Eu queria fundamentar aqui em Hebreus, para finalizar, eu vou fazer a leitura, para depois vocês abrirem para perguntas. Então, quando o autor de Hebreus ele vai falar sobre a supremacia de Cristo, ele fala algumas coisas poderosas. Eu vou ler nessa versão aqui da Bíblia Mensagem, é porque ela é uma paráfrase, né, da Bíblia original, e ela tem uma linguagem que é interessante. Então, Hebreus 4, aqui no... Vou ler aqui do 3 em diante. Deus fez uma promessa, embora tivesse cumprido a parte dele antes da fundação do mundo. Em algum lugar está escrito: Deus descansou no sétimo dia, tendo completado sua obra. Mas outro texto diz: eles nunca vão conseguir descansar de verdade. Portanto, essa promessa ainda não foi cumprida. Os antigos, lá o povo de Israel, lá se você leu o Antigo Testamento, quando eles estavam no deserto, né? Os antigos não chegaram ao lugar de descanso porque foram desobedientes. Deus continua renovando a promessa, estabelecendo a data de hoje, como fez no Salmo de Davi, séculos depois do convite original. Hoje, por favor, ouçam, não fechem os ouvidos. Essa promessa ainda é válida. Ela não foi cancelada no tempo de Josué, depois de Moisés, Josué, que deu sequência com o povo lá no deserto. Ela não foi cancelada no tempo de Josué. Do contrário, Deus não continuaria renovando a promessa para hoje. A promessa de chegada e descanso para o povo de Deus ainda está de pé. Deus mesmo está neste descanso. E no fim da jornada descansaremos com Ele. Portanto, permaneçamos firmes e chegaremos ao local de descanso. Se não houver, se não houver desobediência
não haverá desvio. O povo de Israel no deserto, a geração todinha morreu, não entraram na terra prometida no lugar de descanso por desobediência. Vou repetir essa última frase: se não houver desobediência, não haverá desvio. Tudo que Deus diz é sério. O que Ele diz, acontece. Sua poderosa palavra é aguda como bisturi, capaz de cortar tudo. Capaz de cortar tudo, presta atenção. Seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada, nem ninguém pode enfrentar a palavra de Deus. Não se pode fugir da palavra de Deus. Não há como. Eu tenho a alegria de fazer um estudo com um grupo de pessoas que são ateus, agnósticos e pessoas que não participam de nenhuma religião ou participam de outra religião que não é a cristã. E em uma discussão, num dado momento, quando falávamos sobre finitude, a maior parte daqueles doutores falaram assim: alguma coisa escapa do natural. Tem alguma coisa que não dá para explicar. E alguns deles disseram: eu fico pensando como vai ser encarar Deus. Eu fico pensando que na fila para o céu eu quero ficar meio ali no meio. O que eu estou querendo dizer para vocês? Até pessoas que estudam, muitos deles se debruçaram a vida toda na ciência, nem elas escapam de Deus. Então hoje, o dia de hoje, eu e vocês acordamos, gente, respirando. No dia de hoje, eu e você, a gente se deslocou e nós somos protegidos no trânsito, certo? A gente tem a oportunidade de fazer uma escolha. E o meu desafio para o que vai vir de perguntas, para o que os meninos vão falar, para a pregação, para os louvores, é: se permita viver experiência com Deus. Se permita viver experiência com Deus. No abraço de alguém, no rosto de alguém, na nota de uma música, na canção, na palavra falada. Adolescente, jovem, se permita viver experiência com Deus. Se você não entender, procure seu líder depois, me procure seu pastor e converse sobre isso. Se permita viver experiência com Deus. Juventude e vida cristã está intimamente ligado. Trilhar um propósito tem a ver com processo, com construção, com todos os dias fazer a escolha de saber que você é um filho e uma filha amada de Deus. Deus abençoe.